Bem, irmão, vamos aprender de Deus, né? Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então preste bem atenção. Tem uma passagem na Bíblia em que Moshe Rabbeinu Moisés, nosso mestre, ele pede para que os inimigos deles não vissem a ruína dele. Tá entendendo? Que seus inimigos não vissem sua ruína. Porque isso é comum, né, entre seres humanos, né? Muitas vezes você tem aperto, você tem dificuldade e tal, e você teme uma ruína em alta escala, né, em graus superlativos, né, de forma desproporcional, a qual os seus inimigos vão ficar ali realmente se auto-regozijando com sua desgraça e sua miséria. É assim que acontece, né? Moisés, sabendo disso, um homem tem senso de guerra, né? Aprenda isso comigo, que todo homem tem senso de guerra. Então, pelo homem ter senso de guerra, ele consegue ver além da mulher, né? A mulher ela não tem senso de guerra. O homem não, o homem já tem um senso de guerra. Então ele consegue ver além do alcance, tá entendendo? O homem ele vê, ele começa a criar o desenho tático dos perigos que o circulam e o envolve, né? Fica envolto dele ali. Então o homem ele vai tomando certas medidas, né? Para que isso, na verdade, não venha pegar ele de surpresa. Coisa que a mulher não tem senso de guerra. Tem um criador da Marvel, que também é judeu, chamado de Starlin. Ele criou o personagem Homem-Aranha, né? E Homem-Aranha tinha aquele sentido de aranha, né? E realmente as aranhas elas têm sentidos. Aquele sentido para que ela consiga tanto pegar a presa, para também não ser surpreendida por presa nenhuma. Maior ou melhor, porque assim, existe uma cadeia alimentar, né? E ela, né, a aranha, ela se nutre de insetos, sabe? Mas também ela é um prato cheio para predadores também. É um verdadeiro mundo, né? Como o da gente é cobra engolindo cobra, minha irmã. E o homem ele tem esse senso de guerra, ele vinha além do alcance. Era por isso que os profetas eram usados, porque Deus se utilizava do senso de guerra do homem para mostrar a eles as coisas do futuro. Coisa que você não vai ver Deus usando isso aí na mulher, né? Porque a mulher não tem senso de guerra, o homem já tem. E o que acontece com isso? Agora a gente vai entrar em alguns fatos agora interessantes, né? Prestem bem atenção. Assim, quando Moisés pronunciou isso, né? Ele estava realmente fardado, ele estava já cansado, já estava carregando aquele povo que era cerca de 3 milhões de judeus, de hebreus, né? Tô falando judeus assim para vocês entenderem melhor. Era 3 milhões de hebreus. Para você ter só noção do que é isso. Só, né, a cidade de São Paulo, que é a mais populosa do Brasil, que Rio de Janeiro e São Paulo são as duas maiores metrópoles do Brasil, só a cidade de São Paulo tem cerca de 5 milhões de habitantes. Tá entendendo? 5 milhões de habitantes ou mais. Pode chegar em uns 7 milhões de habitantes. Ou seja, Moisés carregava mais de um terço dessa população sozinha. Sozinho. Vocês estão entendendo? Então veja o peso que era Moisés carregar um povo, meu irmão, que veio do Egito, né? Que era cheio de problemas psicológicos, cheio de problemas, né? Neurológicos. Enfim, um povo extremamente problemático, meu irmão. Eles eram escravos, eles não tinham cultura, eles não tinham estudo, porque ele estava na mão de quem? De Faraó. O povo estava na mão dos egípcios, vocês estão entendendo? E aí eles não tinham, né, nenhuma espécie de educação. Então, quando Moisés tira esse povo, né, das garras de Faraó, ele também traz consigo uma série, né, de problemas, que era essa agressividade do povo, essa selvageria do povo, sabe? Um povo extremamente agressivo,
né? Incautos, ignorantes, brabos, rudes, perversos, um povo violento, né? E sangue sedento também. Então Moisés estava se dando com isso tudo, ele sozinho. O Brasil tem cerca de 200 milhões, né, de habitantes. O Brasil. Só que o Brasil, ele tem um presidente, o presidente tem os ministros, tem os senadores, né, tem os governadores federais, tem os governadores estaduais, tem os vereadores, aí já tem o quê? Um corpo governante aí, né, distribuído. É por isso que o presidente, agora imagine 3 milhões, né, 3 milhões de hebreus na mente de Moisés ali, perturbando a mente de Moisés constantemente. O cara brigava com a mulher, vinha até Moisés. Roubava um negócio ali, vinha até Moisés. O cara discutia com o outro, vinha até Moisés. A galinha de um aqui sumia até Moisés. E aí Moisés começou a se infartar com isso, se infartar, né? Se fadigar com isso. E teve uma hora que Moisés, né? E muita gente ali depois passou a não mais ter um apreço por Moisés, ter raiva de Moisés, ter ódio de Moisés, e aceitavam voltar para o Egito. Eles acharam que Moisés trouxe eles para o deserto para eles morrerem ali, né? E Moisés usou de covardia com eles. E Moisés vivia o tempo todo, meu irmão, em iminência de morte, muito por conta disso. Então ele vivia em estado de alta vulnerabilidade, sabe? E de forma... Tinha momento que Moisés, ele vivia, né? Em segregação social, né? Ele se apartava muito e Jesus viveu isso, em segregação social. O que foi que Moisés fez? Moisés fez uma oração e pediu a Deus para que os inimigos deles não vissem a ruína deles, dele e Moisés, né, no caso. E o que foi que Moisés fez? Moisés pegou, olhou para um monte, pô, tá entendendo? Um monte, uma montanha, e já com cerca de quase 90 anos, quase 100 anos, Moisés escalou a montanha, meu irmão. Tá entendendo? Hoje em dia, né, para o cara praticar rapé ou escalar uma montanha, é necessário ele ter um aparato ali de aparelhos ali, né, de segurança que vinha, na verdade, viabilizar, proteger ele, né, de uma suposta guerra, de uma suposta queda, né, perdão, de uma suposta queda tal. Então ele tem todo esse aparato aí de segurança, coisa que Moisés não tinha. E outra, se você não sabe, né, quando você está subindo em uma montanha, o seu organismo começa a produzir, seu sangue começa a produzir glóbulos brancos para produzir oxigênio, tá entendendo? Então as hemoglobinas elas vão trabalhando, né, de forma triplicada, quadriplicada para que seu organismo venha trabalhar, seu coração vai trabalhando mais acelerado, exigindo mais dos seus pulmões, exigindo mais dos seus rins, do seu corpo todo vai sendo exigido mais. E Moisés, com aquela idade, ele estava sofrendo tudo isso, porque ele estava escalando a montanha. E ele foi escalando a montanha. E o corpo dele foi entrando nesse processo. Globos brancos, né, foram produzidos pelo sangue dele para que não faltasse oxigênio aonde no cérebro. Porque se falta oxigênio no cérebro, potencialmente ele ia desmaiar. Porque o desmaio vem muito em conta por conta de quê? Por conta da falta de oxigênio no cérebro. Vocês estão entendendo? Mas o corpo, quando está subindo ou está correndo, subindo uma montanha, onde o ar vai ficando raro, é feito, o que acontece? O corpo começa a se adaptar, meu irmão, e gerar glóbulos brancos através das hemoglobinas, tá entendendo? Para poder fazer com que o corpo se autoequilibre ali nesse processo, tá entendendo? E Moisés ele foi subindo, fazer a caminhada dele, subindo, subindo, e subiu tanto que escalou a montanha e ninguém viu mais Moisés. A Bíblia diz que o corpo de Moisés não apareceu até hoje. Isso nos remete, né, e nos obriga aí a comparar Moisés, né, a um arquetipo dos Estados Unidos. E qual é o arquetipo dos Estados Unidos? O arquetipo dos Estados Unidos é uma águia. Por que uma águia?
Porque a águia é o único ser que quando ela está sentindo, né, ela prevê a morte dela, né, que ela vive 70 anos, e quando ela está prestes, né, a chegar aos 70 anos, então ela pressente a morte. O que é que a águia faz? A águia, ela vai para um lugar, se isola, e ela vai entrar por um processo, ela vai se despiar, né, arrancar ali pena por pena dela. Ela vai arrancando as penas. E ali ela vai se automutilando, né? Ela vai se autoferindo, ela vai se sacrificando ali, né? Depois a águia, né? Ela começa a bater o bico dela para quebrar o bico dela mesmo, literalmente quebrar o bico. E é um processo extremamente doloroso. Depois disso, a águia entra em outro processo. Ela começa então a arrancar aí as garras dela, tá entendendo? E ela vai sofrendo. Depois que ela fizer isso tudo, ela para e fica agora à mercê do tempo. Então, ela agora vai ser exposta a um frio extremamente poderoso contra ela, um frio extremo contra ela, e ela vai ser também exposta a um calor, meu irmão, sabe? Um calor extremamente quente, né? Contra ela. Então, ela vai depender agora do tempo trazer de novo a renovação dos bicos que ela arrancou, que ela bateu lá na pedra e arrancou, das unhas, né, para crescer e das penas para se auto-renovar de novo. A águia faz isso. É o único ser que faz isso, é a águia. Nenhuma outra ave no mundo faz isso e tem essa capacidade. Nem o falcão, só a águia faz isso. É por isso que você não vê o corpo, né, de uma águia exposta aí, como você vê a de um falcão, a de uma andorinha, a de um pombo, tá entendendo? A de um avestruz, tá entendendo? A de um papagaio, entre outras tantas aves silvestres aí. Você vai ver todas elas em algum momento, se você for vasculhar, né? Rastrear ela, você vai encontrar o corpo dela, mas o da águia você não vai encontrar, muito por conta de que a águia, ela, depois que esse processo é concluído, ela sobe um mais íntimo, alto dos montes, né? E ali ela se esconde e morre em um lugar que ninguém viu, meu irmão, que ninguém sabe, nem os seus restos mortais, né? Nem os seus ossos são encontrados. Só a águia tem capacidade de fazer isso. E o que foi que Moisés fez? Moisés subiu e ninguém mais encontrou o corpo de Moisés. Vocês estão entendendo? Ninguém conseguiu encontrar. Até hoje, paleontólogo, arqueólogo, historiadores, biólogos procuram o corpo de Moisés e não acham, meu irmão. E aí vai entrar algo agora que vocês não sabem. Quando Moisés estava lá no monte, na montanha, no pico, né, na colina, já com aquela idade que ele chega e ele ali adormece, acontece algo de suma importância, onde o anjo Gabriel, o anjo Miguel, né, ele desce para recolher quem? O corpo de Moisés. E quando ele desce para recolher o corpo de Moisés, Satanás já estava lá. E os dois começam a discutir. E Miguel fala para Satanás que o Senhor te repreenda, Satanás. Porque assim, na nossa mente, os anjos, né, eles andam brigando um com o outro. Sabe? Não, anjo e espírito não brigam. Não, né? A gente tem essa imaginação, acha que um mete poder no outro, então não existe isso. É imaginação e fruto dos seres humanos. Tá entendendo? Isso chama-se de antropomorfismo. É uma forma de a gente tentar humanizar uma guerra, né? Por exemplo, você vai assistir aí um filme de ficção científica, né? Como Guerra nas Estrelas mesmo, você vai imaginar que os anjos lutam dessa forma, é só a imaginação humana mesmo.
Ou então você pode assistir um desenho chamado Los Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros do Zodíaco, e você vai ver que Pegasus, Shiryu, Seiya, esses cavaleiros aí, né? Fênix, tal, os Cavaleiros de Ouro lutando, que soltam aqueles raios lá um contra o outro, que os anjos lutam também dessa forma. Eu também pensei nisso, mas a teologia trata isso como antropomorfismo, é uma forma de tentar humanizar, né? Essas questões aí em uma esfera humana para ter maior compreensão, mas no mundo espiritual não existe isso. Miguel, o anjo Miguel, né, que é o general de guerra de Deus, ele vai chegar lá para Satanás e vai trocar uma ideia com Satanás e aí vai repreender Satanás com o nome do Senhor Jesus e Satanás vai cair fora. Tá entendendo? E ele vai recolher o corpo de Moisés. Para onde eu não sei. A Bíblia não diz. E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que entra um detalhe aqui, meu irmão, de mega suma importância. A Bíblia diz que Deus escolhe aquelas coisas que não são para confundir as que são. E muitas vezes você pode estar pensando assim, pô, anjos de guarda existe. Tá entendendo? Existe anjos de guarda. E muitas vezes o seu anjo de guarda, ele tem, sabe, ele tem uma hierarquia mais tão elevada que os outros anjos não tocam em você. Tá entendendo? Os outros anjos te obedecem. Obedece a ordem do seu anjo de guarda. Foi isso e é isso que acontece no mundo espiritual. Muitas vezes você vê um cara ali, ó, uma mulher ali, que na verdade ninguém dá nada por ele e não dá nada por ela, né? Deseja a morte, deseja isso, deseja aquilo. Mas o anjo que rege a vida dela é um arcanjo extremamente poderoso. Só que esses outros anjos que tem poder, mas não tanto quanto um arcanjo, vocês estão entendendo a hierarquia, está em um nível maior, está em um nível mais elevado. Então, o mundo espiritual trabalha com hierarquia. Observe que uma das hierarquias é essa aqui, ó. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem é a cabeça de quem? Da mulher, é uma hierarquia. Tá entendendo? Existe arcanjo, existe principado, potestade, existe uma hierarquia angelical também. Mas quando se trata de segurança espiritual, muitas vezes um anjo, né? Um anjo que é um determinado tipo de pessoa tem, esse anjo é superior ao outro anjo. E ele consegue com muita facilidade proteger os seus. A Bíblia diz que os anjos são co-herdeiros da gente. Tá entendendo? Eles foram feitos para nos proteger mesmo. E o que acontece? Esses anjos, como o anjo de Moisés, que era Miguel, era um anjo muito poderoso. E os outros anjos tinham que baixar a guarda, meu irmão. Aqui na Terra é o inverso. Você vê que Bill Clinton, que foi aquele presidente dos Estados Unidos, o cara estava rodeado, meu irmão, de segurança extremamente poderoso, né? Segurança de um lado, segurança e o carro dele passando. Veio um sniper, aquele atirador de elite, e deu um tiro no cara, foi fulminante. Até hoje ninguém sabe, meu irmão, da onde veio esse tiro e quem foi o atirador. Tá entendendo? Ou seja, a proteção humana falha, né? Embora que Bill Clinton, né, estava rodeado de seguranças máximas, né, de guarda-costas extremamente poderosos, mas era físico, eram humanos, coisa que não acontece, né? Você olha para uma pessoa assim e fala assim, que rapaz, aí é um cachorro morto que nada, sabe? Que eu vou partir para cima. Aí quando você vai partir para cima, sabe o que acontece? O seu espírito que guarda você, ele não vai ter força contra aquela pessoa, porque o anjo de guarda daquela pessoa é muito superior ao seu, e esse espírito que é superior ao seu vai fazer com que o seu se renda a ele. Tipo assim, vou tentar, né, exemplificar aqui. Vou supor, tem pessoa que é guardada por um cachorro, né, um vira-lata. Tem outros que já é guardada por um pitbull. Já o pitbull já é um cachorro, porém é um cachorro mais valente, né? Tem outros que já é guardado por um lobo. Mas tem uns, meu irmão, que é guardado por leões. E
essas pessoas que é guardada por leões não vai atacar não, meu irmão, que é guerra espiritual. Aí você vai para macumba, você vai para isso, para aquilo e não adianta, meu irmão. Por quê? Porque essa pessoa ela tem a guarda dela de um leão, o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E o anjo Miguel, ele na verdade desce para proteger essas pessoas. Observe o que foi que aconteceu com quem? Com o profeta Daniel. Você viu que o profeta Daniel armaram para ele, e ele caiu na cova dos leões inocentemente. E ali o que foi que aconteceu? Os leões não atacaram Daniel. Os inimigos de Daniel mais tarde foram jogados na mesma cova e não tiveram a mesma sorte. Era a mesma cova, mas não tiveram a mesma sorte. O que foi que aconteceu? Eles foram lançados na cova e os mesmos leões que não atacaram Daniel atacaram eles. Isso é um mistério do mundo espiritual. Quem protegia Daniel era o leão da tribo de Judá, meu irmão, Jesus. Coisa que os inimigos dele não tinham nada. E quando Satanás, né, ele foi reivindicar o corpo de Moisés, Miguel, o anjo protetor, né, de Moisés, Moshe Rabé, Moisés, nosso mestre, o que foi que aconteceu? Aconteceu, meu irmão, que ele teve que se render e partir diante do corpo de quem? De Moisés. Por conta de quem? De Miguel, o arcanjo, que é o principal príncipe do exército de Deus. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, muito cuidado ao você pelejar com a pessoa. Você está pelejando com os olhos físicos. Mas se você olhasse os olhos espirituais, você vai ver que esse cara aí, ou essa mulher aqui, ou esse homem aí, ele tem uma proteção, né, espiritual superior à sua. Porque quando vier uma investida da mesma proporção com que você está enviando contra ele, quando a onda bater na marola e voltar, né, bater e voltar, e de contra você, você não tem a mesma proteção. Porque o seu anjo é fraco. O seu anjo de guarda é fraco. Enquanto o anjo de guarda dele e dela é forte. Vocês estão entendendo? E o que é que acontece? Esse é o mistério. Moisés, além de Deus ouvir Moisés, não deixou que ninguém visse a ruína dele. Ele ainda tinha uma proteção, meu irmão. Foi por isso que Moisés não foi morto lá no meio de 3 milhões de pessoas. Foi a mesma coisa que aconteceu com quem? Com Davi. Então, esses anjos, que são extremamente poderosos, né? Enquanto os homens procuram proteção e politicagem, né? E escudo em homens, instituições, em alguma coisa, o homem que Deus tem plano na vida, não. Ele tem a proteção espiritual de um anjo extremamente em grau superlativo. Vocês estão entendendo? Foi por isso que Saul ficou ali, ó, batendo na tecla para tentar matar Davi constantemente. Ele ficou tentando cavar a morte de Davi inúmeras vezes e não conseguiu. Quando investiram contra a vida de Saul, Saul foi embora, meu irmão. Saul partiu, Davi se tornou rei. A diferença é essa, de quem Deus quer, ama e tem e protege para aqueles que, meu irmão, Deus abandona. Tá entendendo? Deus, na verdade, tem essa pessoa como um ser de esquerda. Tá entendendo? Então Deus protege os dele porque entra outra questão aqui, a questão das promessas. Quando Deus te prometeu, vem dentro dessa promessa que Deus te prometeu, também incumbido, embutido, a proteção para que você alcance as promessas como Moisés alcançou, como José alcançou, como Davi alcançou, como Elias alcançou. Pessoas que viveram momentos difíceis em sua vida, mas por conta da promessa, né, eles alcançaram, então, os resultados da promessa. Porque Deus protegeu essas pessoas. Meu irmão, não fique com medo. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode se levantar quem for, um exército, sabe? Pode se levantar quem for, meu irmão. Ainda que um exército me cerque,
Não temerei, a Bíblia diz, porque o Senhor está comigo. Tá entendendo? Então, meu irmão, o que que acontece? Esse anjo, ele vem e te protege todos os dias para que você não seja atacado por macumbeiro, por espírita, por ódio, por inveja, por armações, né? Que tem seres humanos que são covardes, eles armam, eles vão armando e desarmando, armando e desconstruindo, porque o seu anjo de guarda é extremamente superior. E quando o anjo dessa pessoa vê o seu anjo, eles falam realmente eu não posso fazer nada, porque o anjo que está com essa pessoa aí é muito mais poderoso do que eu. E aí eles fazem o quê? Eles se redimem, eles voltam, eles partem, eles criam consciência de que não pode ir de contra ao escolhido e eleito de Deus, a qual Deus fez promessa e vai cumprir a promessa. Embutido nessa promessa vinha a proteção de Deus, tá entendendo? Para essa pessoa alcançar a promessa. É por isso que muitas vezes Deus te livra de bala perdida, de armação, de calúnia, tá entendendo? Deus te protege de laços de morte, de afogamento, sabe? De armações humanas, uma série de situações que talvez você nem saiba, mas Deus está te protegendo, tá entendendo? E é assim que Deus faz, é assim que Deus age. Então, Moisés fez aquele sacrifício da águia, tá entendendo? Para que os inimigos dele não vissem a ruína dele. E Deus cumpriu. Foi uma promessa. E mais tarde Deus cumpriu outra promessa na vida de Moisés. Na transfiguração, Moisés, que não entrou na terra prometida, na transfiguração, ele pisou no solo ali, né? Mesmo ainda em forma transfigurada, como se fosse um holograma, né? Mas Deus, ele é fiel e cumpriu. Confie em Deus, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe.